Pessoal, então, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao Espaço Vila Rica. Eu sou o Rodrigo Grota, da produtora Quinopus, estou aqui ao lado de dois atores que participaram com a gente da série Dramaturgias, Murilo de Andrade, que está no episódio Arena contra Tiradentes, e o Rogério Costa, no episódio Dois Pedidos, Uma Noite Suja. Retomando, a gente está apresentando aqui os episódios dessa série que foi produzida pela Filmes com Saquê, para o Circuito de TVs Públicas. A gente tem apresentado todos os sábados 4 episódios, né, que vão ao ar na TV Brasil e também em todas as demais TVs, emissoras que integram o circuito de TVs públicas do governo federal. A série tem como objetivo prestigiar essas peças clássicas do teatro brasileiro. Em todo o episódio, a gente buscou ser fiel ao texto original da peça, né? E entre as 13 peças escolhidas, a gente tentou também ter uma variedade, né, de temas, de estilos dramatúrgicos, né? Bom, hoje a gente assistiu a 4 episódios. Começa com Dois Pedidos, Uma Noite Suja, uma peça dos anos 60, do Plínio Marcos. Eu conheci o Plínio Marcos quando ele esteve aqui em Londrina, em 98. Na época eu era um jovem como você, assim, de 18 anos, 19 e tal. Era 17. Eu era estudante de jornalismo da UEL e tinha que fazer uma matéria, assim, tipo, uma reportagem. E ele estava em Londrina para ensinar, na verdade, para ver o Boca de Baco fazer uma apresentação de Abajur Lilás, né? A Jacques Seglinho, o Luciano Bittencourt, o pessoal. E daí ele deu uma palestra lá no antigo Núcleo 1, né? Eu já lembro do Núcleo 1. E daí eu gostei muito da fala dele, assim, e solicitei uma entrevista. Daí passei a manhã com ele, fiz a entrevista no Hotel Bourbon. A gente passou a manhã caminhando pelo calçadão e tal, né? Que minha mãe tinha visto Dois Pedidos dos anos 60 no interior de São Paulo, em Marília, e falava muito do Plínio Marcos, tal. Ele chegou a fazer novela também, tinha sido conhecido como ator e tal. E eu sempre quis fazer algo a partir desse texto, assim, que eu acho que é um dos textos dele mais potentes, né? E o Rogério tinha feito uma montagem teatral em Londrina não muito tempo atrás, né, Rogério? 2010, 11? Que você ia pegar o microfone também já? 2010? Foram 2 montagens, na verdade. A primeira duas. foi em 2001 e a segunda foi em 2009. Segunda é 2009, ao lado do Luiz Eduardo Pires. Sim, as né? duas foram com o Luiz, com a direção do Silvio Ribeiro. E você fazendo o Tonho e ele fazendo o Paco. Exatamente. Nas 2 montagens, né? Exatamente. Esse texto teve 2 versões cinematográficas, assim, uma já em seguida, ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, e depois uma versão mais recente, que até tem a personagem, a Débora Falabella faz a personagem do Paco, seria o Paco, né? E a trama também é transferida para Nova York e tal. Tem uma certa liberdade também em relação ao texto original. E daí a gente fez essa adaptação no início da produção da série Dramaturgias, e a gente fez numa locação real, dos 13 episódios que é filmado numa locação real, que é uma cooperativa de café que tem aqui em Londrina, que está com uma área ali já meio abandonada, né, desativada e tal. Então, uma máquina assim, muito grande, e a ideia é que daí os dois morassem no fundo de uma fábrica, assim, né? Então, o Gelson Amaral, que fez a nossa direção de arte e figurino, ele meio que adaptou o espaço ali com alguns objetos cenográficos, levou as 2 câmeras, montou os objetos, né? Então eu ia perguntar para o Rogério assim, como que foi essa reaproximação ao universo do Plínio, né? Praticamente 14 anos depois da última montagem. É um texto muito difícil, vocês viram, né? Nos recortes que a gente fez ali, acho que se for fazer o filme da peça inteira, talvez dê 2 horas ali, mas de muitas falas, né? Muito diálogo. E eles falam muito rápido né? E tem muitas frases assim que é difícil você guardar exatamente como ele escreveu, porque ele escreve também de maneira muito coloquial também, né? E então eu perguntar para o Rogério como é que foi primeiro esse desafio, né, de reencontrar o personagem do Tonho, e agora também num outro registro também, né, pensando que uma câmera estava a observá-lo também nessa revolução interna. Sim, nossa, essa peça, esse personagem para mim é muito, muito importante, né? Essa experiência no começo da minha carreira com o Plínio Marcos, a gente fez algumas montagens de peças dele. E isso me apresentou um universo assim muito que eu carrego comigo, né? Como referência no meu trabalho até hoje.
lá nas experiências com o Silvio era sempre na pegada mais explosiva, né? Que teatralmente a peça ela é, né? O Plínio Marcos ele coloca os personagens sempre nesse contexto extremo, onde tá todo mundo acuado mesmo num beco, num lugar pequeno, né? Sempre numa situação limite, assim. E só que aí dessa vez um desafio de encontrar esse tom do cinema, né? Redescobrir personagem, acho que também para mim é um amadurecimento também, né? Porque são mais de 20 anos que esse universo está na minha cabeça. Então, por mais que fique 10 anos ou mais sem visitar, quando você vê o texto novamente, começa a vir, né? Tudo novamente, porque está tudo assim, né? Na gente. Então, foi muito bom fazer isso. Foi assustador porque a linguagem do cinema é uma linguagem relativamente nova para mim, né? Estou me descobrindo também nessas experiências aqui com audiovisual. Então foi novo, foi difícil, mas foi muito saboroso também de entender o quanto o cinema também contribui, né? Esses passos novos, né? Uma outra abordagem sobre a mesma obra, assim, me deixou muito encantado. Uma coisa legal de ver o episódio assim na tela grande é que a gente fez muitos closes, né? De você, principalmente quando você está processando, né? Algumas informações ali, está prestes a passar por uma mudança, assim, né? Como é que foi para você agora ver, né? Um ano depois da filmagem também, essa metamorfose interna, assim, a ideia ali era tentar expressar pela composição da imagem, pela luz, pela textura de tudo, tudo que estava acontecendo no mundo interno do Tonho, assim, né? Tudo que estava sentindo, essa violência que vai crescendo nele, né? E para você agora, vendo em escala maior, né? O seu rosto gigante ali na tela. Nossa, nem parece que sou eu, né? A gente olha assim, causa um estranhamento, né? Mas o que me vem assim é a lembrança de um espaço de muito aprendizado, de muito acolhimento, né? Porque é uma responsabilidade muito grande esse trabalho, essa obra, e conseguir desconstruir uma ideia que eu tinha para chegar no que se esperava ali, né? Eu, né, repeti muitas vezes assim o quanto eu sou grato pela experiência desse set, seja pela equipe envolvida ali, muito profissional, muito talentosa, muito disposta, muito atenciosa, cuidadosa, e especialmente com o Rodrigo e a Roberta, assim, dando o suporte mesmo para entender, né, para a gente entender junto qual era esse tom, né, de implosão, né, que o texto ele sugere uma coisa muito mais acima, e como manter a densidade do texto, mas conseguir fazer algo mais implosivo, né? Assim, de entender a força do olhar, né? Como é possível deixar o olhar comunicar também. Então, para mim, assim, foi uma experiência enriquecedora que eu levo comigo para tudo, assim. Ah, que legal. E lembrando que teve também a fotografia do André Sena, né? Que veio de Curitiba, uma montagem do João Vitor Moreno, que está ali também, né? Nosso montador de toda a série e tal. E esse episódio, então, concluindo assim, tem essa questão de ser uma locação real que traz, né, uma cara de filme também até, né, parece, né? Porque a gente fez muita brincadeira na série de ter cenários, às vezes, assim, não realistas, alguns até tem. No Black Tie a gente tinha um cenário até que é mais próximo de um certo realismo, mas às vezes a gente abria a câmera e mostrava o estúdio, né, as luzes e tal, mostrava que a gente estava fazendo algo que não era para causar uma ilusão no público, assim. No Arena contra Tiradentes, daí a premissa do texto já é anti-ilusionista, né, conforme fala o entrevistado ali, porque é uma proposta influenciada pelo Brecht, né, o Gianfrancesco Guarnieri e o Augusto Boal já estavam nessa pegada do Arena também, meio que revelar para o público todos os meios de artifício de produção da peça ali, então eles quebravam essa quarta parede, né, com a plateia, deixando claro que era uma peça de teatro e tal, né.
Só que daí, conforme também fala uma entrevista, né, uma das entrevistadas, o personagem do Tiradentes, que é o que você interpreta, Murilo, ele tem um registro que permite, talvez, que o público crie uma certa identificação, né? Porque, de certa forma, a peça está encenada na ditadura, em 65 e tal, e está tentando falar do Brasil, daquele momento histórico, pensando quando houve um momento, né, na história do Brasil de lutar pela liberdade e tal, no final do século XVIII ali. Como é que você vê, né, a construção desse personagem do Tiradentes? É um personagem polêmico até hoje, né? Muitos historiadores o tomam mais como herói, outros nem tanto, tal, né? E como foi para você também agora ver, né, o trabalho depois, acho que de uns 6, 7 meses, tal, na tela grande, né? Tem cenas ali que você está num registro quase cômico, né, com a Tainara, depois de conspiração ali com o Johnny, e daí tem um monólogo também que eu acho muito bonito também quando você, né, fala da sua luta, tal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito, né, pelo convite de poder fazer esse trabalho com a Quinópolis, com a Filmes com Saquê, com toda essa equipe maravilhosa. Fiquei me sentindo muito honrado de poder participar com pessoas que eu admiro muito. E o resultado, né, que a gente pode ver, que a gente assistiu hoje e do que já vem sendo passado no Canal Brasil também, é de uma qualidade imensa, né? Tanto de fotografia, direção de imagem, figurino, cenário, acho que do recorte também da pós-edição e tal. Eu acho que assim é um trabalho que ele vai perpetuar por muito tempo, né? E ele é muito importante para o teatro brasileiro e para o cinema também. E para mim fazer o Joaquim José Xavier da Silva Xavier, né? Isso, o Alferes Tiradentes, foi muito legal. Foi como assim revisitar esse personagem, né? Porque a gente sabe da história do Tiradentes, é um feriado nacional, mas a gente tem esse olhar muito desse... Quem que foi Tiradentes? Essa figura quase crística, né? Ele parece quase uma figura de um Jesus Cristo, assim, que esse revolucionário que criou toda essa meada que nem em 100 anos vão conseguir desatar. E tá aí até hoje essa história, né? Para mim, assim, foi tentar entender um pouco quem que era essa figura revolucionária, e se ele era mesmo revolucionário ou não, se ele era um pouco egoísta ou não, se ele... Enfim, e essa figura que foi traída também, acho que foi que dá mais valor ainda para esse personagem. Para mim foi muito legal fazer, me senti muito desafiado também, porque, como o Rogério falou, é uma das primeiras experiências assim no cinema também para mim, ainda mais com mais falas, né? Mas me senti também muito confortável no set, foi muito importante a Roberta junto, sabendo de toda a pesquisa, né, acompanhando, fala por fala, ó, aqui eu quero mais desse jeito, acho que aqui é legal isso. Enfim, acho que eu conheci um pouco mais do Tiradentes também fazendo sobre esse personagem. E espero que esse material chegue cada vez mais, né, nas pessoas para a gente discutir, né, sobre a dramaturgia brasileira, sobre esses personagens, sobre esses textos. Acho que foi muito importante assim mesmo. No seu monólogo, né, a gente fez acho que umas 2, 3 vezes no set, talvez, agora não lembro exatamente, né? Mas eu acho que você consegue um nível de intensidade ali, né, Rogério, muito forte, assim, né? Queria que você comentasse ali, porque você estava numa posição também, acho que meio ajoelhado, né, algo assim, com muita maquiagem, né, também de sangue e tal. De tal, até falando com o Vitor ali, que a gente se encontrou ali fora, ele falou, nossa, você estava cheirando a cravo e canela, né? Porque o sangue e tal, cenográfico. Mas aqui eu estava muito tenso, na verdade, por conta do texto, né? O ator em cena também fica nessa preocupação de dar conta do texto ali, de fazer aquilo uma verdade, uma qualidade. Então, acho que isso me ajudou nesse momento também, já que esse monólogo ele traz esse momento de finalização, né? Desse momento do julgamento, me ajudou também nesse momento. Eu preciso dar conta desse texto, eu preciso encontrar essa força desse texto e desse momento tão decisivo ali, daquele julgamento, né? Do juiz que estava... que estava na frente ali, que era o Johnny, na verdade, né? E foi muito importante, foi muito legal, gostei muito de fazer. Acho que uma das experiências primeiras, mas que marcou muito e que espero que a partir dessa venham muito mais. Ah, que legal. Você falou no Johnny, né? Hoje é aniversário dele, por isso que ele não está aqui. Parabéns, Johnny.
tá festando e tal. E também aniversário do Zé Celso Martinez Correia, que é, né, o principal entrevistado do episódio que a gente tem em seguida, né, que é o do Rei da Vela, né, que, pensando cronologicamente na ordem das peças, seria a primeira peça que a gente escolheu, que é de 33, a escrita. Mas a gente preferiu fazer a ordem dos episódios pela encenação, então ela estreia só em 67, na montagem do Zé Celso, né. E o Zé Celso, eu estava vendo uma entrevista dele hoje, o pessoal relembrando, né, o aniversário dele, ele fala que como o ator usa uma máscara, essa máscara meio que permite ser o que ele quiser em cena, né? Ele pode ser o que ele quiser, tal, porque tem uma máscara ali que ele está criando na cena. Perguntar para vocês assim, existe algo que vocês viram agora nesse registro na tela grande, assim, que vocês não sabiam que existia em vocês, assim, que está ali na cena, assim? A gente comentou quando a gente fez os 2 pedidos que você é uma pessoa doce, né? Todo mundo fala assim, nossa, como o Rogério é tão doce e tal. Mas tem um sombrio ali muito louco no personagem do Tonho, né? Quando ele vai ficando cada vez mais violento, assim. E você ali tem uma coisa também, acho, diferente nessas cenas, que você está meio já quase mais morto do que vivo ali, com muito sangue, né? Na cena final com a Dalba e tal. Então eu queria que vocês também falassem um pouco de como vocês analisam essa autoimagem de vocês, assim, podendo se observar e tentando ver assim coisas que talvez inconscientemente tenham surgido na cena, que vocês não imaginavam e a câmera ampliou, assim. Eu acho que talvez a coisa do rosto mesmo, a fotografia, né? Porque aí eu jogo mesmo pro poder que o cinema tem, né? Que é uma coisa que é uma camada que vem acima da interpretação, né? Que ela valoriza, ela te ajuda a fazer o melhor recorte, né? A encontrar um determinado ângulo. Então acho que quando a gente olha ali, depois aí eu começo a pensar, né, em todos os erros, todas as partes que foram preciso repetir até conseguir chegar nisso, né? Então eu não imagino, por mais que a gente visse lá, às vezes um take, né, aí todo mundo assiste, mas são ângulos que não são, tipo, o meu olhar, aquele brilho no meu olhar eu nunca vi, assim, sabe? Então, tipo, é muito legal, porque parece que é uma coisa que nem sou eu, né? Acho que essa camada do cinema dá esse poder, assim, que parece que a gente se transforma mesmo, né? Ali, no teatro, a gente só tem a gente, não tem esses outros recursos, né? E o cinema, de alguma maneira, dá esse plus, assim, né? E não dá para você ver essa atuação no teatro, né? Alguém pode filmar, mas daí não é a mesma coisa, né, Rogério? Também, né? E agora aqui sim, né? E depois de muito tempo, né? Então também tem esse distanciamento crítico, né? E para você, Murilo? Então, acho que é muito difícil a gente, que é ator, né? A gente se olha muito com um olhar de julgamento sempre, né? A gente está se cobrando o tempo inteiro. E assim, e se vê sua imagem, né, projetada ali, ainda mais aqui, nessa imagem tão nítida, assim, você toma um susto realmente, assim, né? Você começa a se ver, porque, como eu falei, né, os trabalhos como você falou também, do teatro, a gente está naquele momento que você está muito dentro de você, mas você também está fora, mas você não está se vendo, assim. Você está jogando com o público, você está jogando com o ator, e aí quando você vê a sua imagem ali, você acaba se assustando. Mas eu gostei muito do projeto, de como foi me ver ali também, mas é com esse olhar, né, poderia ter feito melhor, queria fazer de novo. É diferente do tempo do teatro, né? Porque o teatro a gente fica ensaiando um tempão, aí muda a coisa, e aí você crava aquilo lá, e aquilo lá você desenvolve. E no cinema é ali, né? Como o Rodrigo falou, a gente tava de joelhos ali naquela cena, com a mão algemada e tal, numa posição, né? Mas é na hora, é ali que você vai fazer acontecer. Então, isso também traz outras camadas, assim, pro trabalho do ator. E para mim foi... E está sendo, assim, acho que é um pouco da gente tentar se acostumar também nesse lugar do cinema, né? Porque a gente que vem muito do teatro. E acho que é isso, de encontrar essas formas de a gente não se julgar tanto também, né?
Vou abrir então para o público também, né, poder fazer comentários, né? Lembrando que depois a gente viu então o Rei da Vela, né, que é baseado no texto do Oswald, contou com direção de fotografia do Carlos Zebé, né, que veio de São Paulo, que estava na montagem original também do Rei da Vela, e a direção de arte do Júlio, e os figurinos do Alex, que estava aqui, mas acho que acabou, né, o Alex precisou ir embora, tal, né? Maquiagem da Era Adelaide. No último episódio, a gente teve o De Braços Abertos, que é uma peça de 84, está fazendo 40 anos agora que estreou, da Maria Adelaide Amaral, que é uma dramaturga que está viva, né? E daí a gente teve direção de fotografia do Lucas Barbi, direção de arte da Mônica Delfino, e teve a Natália Lage e o Leonardo Medeiros nos papéis principais, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, também não precisa necessariamente uma pergunta, tal, fiquem à vontade. Quer falar no microfone? Só para poder, não, só para poder gravar. Eu acho que o primeiro desafio foi esse, né, de entender os códigos que eu tinha, né, que são que o meu corpo acessa quando eu entro em contato com essa obra, e o caminho que eu precisava fazer para chegar no resultado que se esperava, né? Acho que esse foi o primeiro desafio. Eu acho que um outro desafio também é a questão técnica do texto, né, da assimilação do texto, porque tem esse trabalho rígido, né, de não usar cacos, né, usar o texto na sua íntegra, né, com todas as suas pontuações e letras, e que por mais que você domine faz muito tempo, né, algumas coisas acabam às vezes escorregando, assim, você dá outras intenções, mas eu acho que essa rigidez ali nesse momento, né, esse cuidado, na verdade, né, até para valorizar o trabalho dramatúrgico, que é a base de todo o projeto, né? Então, acho que tecnicamente passa por isso, sim, né? Entender o set, né? A realidade ali de como é que eu me coloco também nesse contexto, né? Que é muito diferente, não tem um público, né? Não tem o público. Como é que eu faço esse jogo? Eu acho que sim, você está mais no escuro, né? Mas ao mesmo tempo, isso para mim, nos sets que eu costumo participar, especialmente esse, foi de muita segurança. Então é um desafio, é estar no escuro, mas eu sei que eu tenho pessoas me amparando, entendeu? E que são muito certeiras. Vocês não ficaram na minha cabeça o tempo inteiro me jogando muitas coisas, mas vocês falaram questões pontuais que me fizeram enxergar e calibrando, né, o meu modo de me colocar, assim. Então, para mim, eu fiquei assim com todos os olhos e ouvidos atentos o tempo inteiro para entender como é que eu me colocava ali de acordo com o que se esperava, né? É um pouco apreensivo, porque eu não tenho um outro momento, por mais que a gente tivesse ensaiado, ali não vai ter nunca mais aquilo, né? Muitas vezes, nessas experiências que eu tive com o cinema, a maioria delas era sempre assim, chegava no dia seguinte com aquela vontade de fazer a cena do dia anterior novamente, porque me veio muitos insights do que eu poderia ter feito e não fiz. E aí fica pro próximo, né? Eu também fiquei pensando muito depois das gravações, chega em casa ou na viagem também voltando,
ficando pensando, nossa, podia ter feito desse jeito aqui, pode ter colocado aquela entonação, dado aquele tempo, respirar mais. Enfim, aquele olhar de julgamento, né? Mas as dificuldades, assim, eu acho que, como o Rogério falou também, o set foi totalmente perfeito, assim, a Roberta, a equipe toda com a gente o tempo inteiro. Aí que aumenta a responsabilidade, né? Que você fala, nossa, velho, eu não posso errar aqui agora, né? Porque tá todo mundo fazendo o trabalho dele com o maior profissionalismo possível, eu tenho que fazer também. Então, acho que é essa responsabilidade que aumenta muito ali. Naquele momento do monólogo, por exemplo, né, a equipe toda na minha frente, eu não posso fazer, não posso ficar errando muitas vezes aqui. A gente fica se cobrando disso, né? Porque senão vai dar trabalho para todo mundo. Aí você fala, não, vamos fazer. Então, mas as dificuldades acho que são essas mesmo, a gente não conseguir se ver, da gente ter poucas chances de acertar, né? Por conta de toda essa logística que é o set, né? Quem nunca viu um set, quando vê acaba se assustando até, né? Porque é muita função e cada um é muito diferente, porque no teatro tem uma coisa também que todo mundo faz tudo, né? Um pouco de tudo. E aqui não, que você é o ator, então você vai se maquiar ali, você vai colocar seu figurino, você vai sentar ali e vai esperar a hora que o diretor chamar. Então tem toda essa diferença, né? Então cada um está no seu quadrado ali fazendo tudo acontecer. Isso é muito difícil. Para mim, particularmente, essa é uma grande dificuldade, de não poder fazer outras coisas. Eu só tenho que atuar, tenho que ficar quieto, só vou maquiar, decoro o texto e espero o seu momento, entendeu? Tem alguém... mas precisa ali, ó, ele está precisando de mais alguém para carregar aquele negócio. Aí você quer ir lá ajudar? Não pode, já tem gente que vai fazer isso. Tem gente que tem muita dificuldade, tem mais facilidade de ligar, desligar, né? Assim, acabou a cena aqui e volta com aquela mesma intensidade, né? Para mim, eu preciso estar concentrado, eu preciso tá, ainda mais que era um universo muito denso, né? Muito pesado. Então, eu precisava me colocar, fazer, sei lá, alguma atividade física, fazer algum movimento, fazer alguma coisa, me colocar de um jeito que eu conseguisse construir na minha cabeça a densidade que precisava, né, para na hora do take eu já estar no estágio, né? Eu acho que principalmente ali para a última cena foi um momento muito intenso, porque acho que acabou demorando um tempo também, porque teve algumas questões técnicas e aí ali foi um momento meio catártico para mim, assim, né? Porque é um momento de avalanche mesmo da história que me pega muito forte. Então, e depois você vai vendo quanto isso também é bonito, né? Quando acontece essas coisas, assim, então você vê que o trabalho de fato, né, valeu a pena, né? Todo o empenho, a dedicação de toda a equipe, assim, porque é para isso que é feito tudo, né? Então, o resultado é muito, muito gratificante, assim. Eu ia fazer uma pergunta também em relação à formação de vocês, assim, enquanto atores, em relação ao cinema, né? Porque boa parte da ideia original do projeto até foi tentar permitir que essa série pudesse ser apresentada em cursos de formação de artes cênicas, para que alunos, né, de teatro tivessem também a chance de poder, em sala de aula, discutir a história do teatro brasileiro, né, da nossa dramaturgia e tal, diferentes níveis assim, né, de registros dramáticos e tal. E eu fico imaginando também que, não sei, vocês, quando tiveram um desejo inicial de serem atores, talvez também tenham tido influência não só de atores de teatro, que vocês tenham visto no palco, mas também atores que vocês viram na tela grande, no cinema, né? E daí eu queria saber se vocês estudam alguns atores que vocês gostam, atrizes, como é que é essa relação com o ator do audiovisual, assim, vocês têm curiosidade, também trazem um pouco desse trabalho
para o seu teatro? Tem, por exemplo, a Isabelle Huppert, que é hoje tida como uma grande atriz na França, assim, ela faz muito teatro e também faz muito cinema, tal. Então, isso é a Fernanda Montenegro no Brasil, né? Vários atores, Kate Blanchett, vários atores trafegam em várias áreas, tal. Como é que é para vocês assim essa relação com o cinema? Vocês também tiveram algo na formação de vocês, tal? Tem alguém que vocês também gostam de estudar, também assim? Bom, eu acho que um dos primeiros encantamentos mesmo da vida foram com o cinema, né? Com os filmes que a televisão também trazia pra gente. E a partir disso que eu fui entendendo também, né, o que é esse trabalho do ator, de criar uma história, de inventar uma história. E aí o teatro foi o que chegou primeiro assim na minha vida. E eu digo assim porque eu acho que foi pelas oportunidades mesmo, de ter mais proximidade com o teatro do que com o cinema, né? Gostaria muito de ter mais oportunidades com o cinema. E acho que são caminhos que correm paralelos também, mas tem gente que pende mais para o cinema, pende mais para o teatro, ou como essa atriz que você falou, consegue fazer os dois muito bem. No meu caso, assim, muitas oportunidades vieram do teatro. Mas isso não quer dizer que o cinema nunca, sabe... Sempre houve uma vontade maior de estar sempre buscando mais o cinema. Não sei como é que era pro Rô, se ele já teve... Você sente isso também? Eu assim... A minha referência é a televisão, né? Eu cresci assistindo televisão, então toda a minha referência é dali. Eu tive vontade de ser artista porque para mim era essa que era a referência, né? Quando eu comecei a fazer teatro, eu descobri que não, que assim, pelo que eu queria, pelo que me encantava, eu precisava seguir por outros rumos, né? O cinema sempre está presente, assim, né, pelo trabalho, pelos estudos, sempre tem alguma referência, alguma coisa que pede para ser visto, mas eu não tenho um hábito assim, eu não sou cinéfilo, não tenho esse hábito de ir ao cinema ver todas as coisas, não, mas tem períodos que eu assisto mais coisas, tem menos, mas a minha referência maior mesmo, eu acho que hoje, de interpretação, ela é do teatro, né? De tudo que eu vi nesse tempo, né? De assistir as peças do Filo, muitas coisas de qualidade que vêm à cidade, né? Que tive a oportunidade de ver, ou em outros lugares que também fui apresentar e pude ver outras coisas, os intercâmbios, enfim. Então eu vou me alimentando também dessa própria experiência do teatro. No cinema eu vou mais me alimentando com os saberes de quem me guia, né? Que aí eu vou descobrindo também o meu jeito de fazer, né? Que fica um pouco, acho que as inspirações elas são naturais, né? E às vezes são até intuitivas. Mas eu não fico muito querendo identificar assim, porque eu acho que no fim das contas eu preciso construir algo meu, né? Então eu tenho muito medo dessas referências que acabam se tornando uma cópia, né? Um padrão, e aí as pessoas não se amarram ao descobrir o que ela pode se tornar como referência também, né? E uma coisa bem ousado aqui nessa resposta, viu? Mas a prática ela é bem mais difícil. Mas uma coisa assim que destaca para mim é justamente essa ligação teatro e cinema, porque me pega muito os filmes que eram peças teatrais e se tornaram grandes filmes, né? Principalmente os nacionais, como o Auto da Compadecida, né? Que é um clássico. Esse foi um dos filmes assim, que eu tenho guardado no coração por conta da história vir do teatro, ser esses quiprocós brasileiros, né, que traz esses personagens que são tão brasileiros e que a gente consegue e que no cinema foram tão bem interpretados, né, pelo Selton Mello e pelo Matheus Nascimento. Lisbela e o Prisioneiro também, outro filme que me encanta muito, que vem também de uma peça teatral do Osman Lins. Então acho que esse lugar também, sabe, que me encanta bastante. Eu gosto do cinema com o jogo teatral. Eu gosto de cinema, né, não tenho como, do realismo também, enfim, mas acho que quando... O cinema que valoriza o trabalho do ator, talvez. Sim, dizer, né? E esse jogo teatral também, como por exemplo aqui o do Arena contra Tiradentes, né, como cenário ele não traz para esse lugar realista somente, então acho que buscar esses outros olhares pro lugar também.
Ah, legal. Uma coisa também que eu gosto às vezes de comentar assim com os atores e tal, tem uma anedota que o Marlon Brando, antes de fazer uma cena, ele conversava com o técnico de luz, assim, do microfone, na voz dele natural. E daí, de repente, vamos rodar. Daí começava a filmar a cena e ele continuava com a mesma voz. Né? Foi um dos primeiros atores a fazer isso no cinema, assim, inaugurar essa interpretação moderna de você não ter mais aquela voz impostada ou criada para fazer um personagem, usar também recursos que seriam seus, assim, né, de você. Como foi para vocês verem a voz, assim, porque eu acho que em ambos os casos tem um registro de uma voz um pouco mais contida e até uma voz assim meio que de vocês mesmos, não exatamente do personagem, né, construído para isso, né? Acho que no caso do Tonho, né, Rogério, a gente até trabalhou bastante nos ensaios, né? Como você estava vindo de uma experiência presencial com o público, né, e numa abordagem que era mais violenta nesse sentido, né, de ser tudo muito impactante. Daí a proposta do Dois Perdidos era fazer algo mais frio, assim, ou de uma implosão mais interna. E daí você também tem um texto que é dado ali da liberdade, sofrido, mas também, né, de maneira muito delicada também, né? Queria que vocês comentassem o trabalho da voz também. Eu acho que é uma coisa muito legal que eu gostei muito. Foi também daqui tem uma cena sussurrada com o Johnny ali, né? Que ele está fazendo o personagem do... O Johnny faz 6 personagens, né? Ali ele faz algum dos conspiradores. Os conspiradores, que depois cena... entrega a carta, eu acho. Mas foi muito legal, porque é outro registro, né? Eu tava captando daqui de cima, então você consegue falar sussurrado, você consegue colocar uma intenção diferente, né? Que no teatro você não tem essa... Se você fala sussurrado, você tem que falar sussurrado, né? Diferente. Então acho que isso é uma das coisas que ajuda a gente, acho que na encenação, que dá uma tranquilidade, assim, de você poder... ser você mesmo, buscar essa naturalidade também, encontrando os seus, né, trejeitos e tal. Acho que é isso. A minha preocupação era se ia ficar monocórdio, né? Vai ficar monocórdio. Mas é isso, assim, acho que esse, né, entender que o volume e a intensidade são coisas diferentes, né? E como você combinar isso de uma maneira potente, né? Eu acho que esse que é um desafio ali da coisa, né? É isso, assim. Eu acho que nessa sutileza que o cinema propõe, né, ele tem essa possibilidade, assim, eu acho que isso é uma das riquezas da linguagem, né, assim, porque o teatro, de fato, por mais que você vai trabalhar todas as nuances, né, sempre num contexto muito mais expansivo do que o cinema, né. Então, é isso, eu acho que não ficou, não, um monocórdio. Não ficou, não. Alguém quer fazer um comentário? Você? Pode fazer. Quer o microfone? A minha dúvida é a seguinte. Eu não sou uma pessoa da área de teatro, por favor, me perdoe. Mas o seu personagem, Rogério, ele me deu a entender que no final ele provavelmente se arrependeria de tudo que ele fez, porque ele não foi uma pessoa ruim. As circunstâncias tornou ele uma pessoa ruim. E como foi você que deu vida para ele, eu gostaria muito de saber a sua opinião de, no final, será que ele se arrependeu de tudo aquilo? Ou ele continuou com aquela marra de eu preciso de mais, porque se eu não tiver mais, eu não sou ninguém. Faz sentido? Porque é tudo tão pouco que eles estão brigando ali, por tão pouco. A fala do Oswaldo lá é isso, que são duas pessoas que elas vão se acabar ali e ninguém vai se importar, eles não vão sair do lugar, entendeu? O Plínio Marcos, ele não vai dar a redenção dessas personagens, ele não vai dar um fim feliz, entendeu? É justamente sobre isso, é justamente sobre o desalento de uma pessoa que foi esquecida, entendeu? Então, ali ele mata porque ele está enlouquecendo, o cara enlouqueceu ele, o cara consumiu o cérebro dele, assim, sabe? Na verdade, os dois estabelecem um vínculo muito forte, onde um fica dependente do outro. Então, eles, depois do assalto, eles não conseguem. A hora que o Paco vê que tem a possibilidade de cada um tomar o seu rumo,
Aí ele cai em cima, atacando o Tonho, até que o Tonho mata ele, porque ele não consegue mais conceber a ideia dos dois não estarem juntos, né? É um drama muito complexo, assim, é muito pesado, mas é nesse lugar. Certamente, a gente montou Dois Perdidos numa Noite Suja, depois a gente montou Oração para um Pé de Chinelo. E aí, na nossa ideia, assim, né, tipo, de Plínio Marcos, as coisas, a gente relacionava, talvez, a ideia do Bereco, que é o bandido do Oração para um Pé de Chinelo, como se fosse um desdobramento do Tonho, né? O Tonho viveu aquela experiência. Eu acredito que, possivelmente, o Tonho, se sobreviveu daquela situação, se ele não se matou também, ele ficou nesse lugar de bandido, entendeu? Porque não tinha mais por onde, entendeu? Ele... É só porque é meio nítido que todo o tempo ele fica no conflito interno de eu não sou assim, mas eu vou ficar assim e eu não quero isso. Então ele fica nesse conflito mesmo. E eu acho que isso acabou de um jeito que me fez pensar que ele não se rendeu a isso 100% e depois ele se arrependeu e fez alguma coisa para se redimir, por falta de palavras melhores, dos seus próprios atos. Então eu acho que eu quero pensar que ele acabou se entregando, ou mesmo que ele tenha se matado, foi uma forma dele se redimir pelos crimes que ele cometeu contra ele do passado, vamos supor. Ele era uma pessoa antes de vir para a cidade, depois ele virou outra. Então ele se redimiu com ele mesmo, se matando ou se entregando. Faz sentido? Acho que faz, acho que é bem possível que ele tenha se tornado um Bereco, é bem possível que ele tenha se tornado um daqueles personagens da Barrela, entendeu? Porque ele não teve um desfecho positivo, entendeu? É isso, é esse certamente desfecho que não, esse não tem esse desfecho. O Plínio Marcos é tão difícil por causa disso mesmo. E uma coisa que eu acho importante, né, que o Oswaldo também falou lá, né, que o Plínio Marcos faz as pessoas olharem para essas figuras, mas mais do que olhar essas figuras é reconhecer a humanidade delas, porque todas essas personagens de todas as histórias vai ter um momento em que ela faz um monólogo, em que ela de alguma maneira defende, né, reivindica a sua humanidade, porque ela explica a sua trajetória e o porquê que ela está naquela condição. Então, eu acho que é justamente isso, o papel que o Plínio Marcos tem na história social, política do país, para além da arte, é isso, da gente discutir um nicho da sociedade que foi colocada nesse lugar de marginalidade, de invisibilidade, né, de criminalidade, e que aí a sociedade joga em cima dela toda a culpa, né, porque não tem ninguém para defendê-los. Então ele só vem e coloca a estampa, né, escancara a humanidade dessas pessoas que estão num limite extremo da sua existência. E não teria, eu acho que, outro destino para ele, né? Porque você pensar que ele saiu do campo, né, veio para a cidade grande, e aquele lugar fez ele ser o que ele é, né? Então é um lugar muito opressor que ele só matou, só se tornou aquilo por conta desse contexto todo que é essa cidade grande, né? É justamente sobre esse conflito dele com ele mesmo que me fez pensar, tipo assim, o que vai acontecer depois disso? E aí simplesmente acaba, e eu fiquei, não é possível que só acabe desse jeito, eu não quero que acabe desse jeito, eu quero saber o que vai acontecer até o final. Então isso me deixou desesperada, mas abre muito bem para cada um interpretar do seu próprio jeito, e eu gostei de interpretar que ele se redimiu e ele se arrependeu do que ele fez, porque ele não é uma pessoa ruim, mas as circunstâncias fez dele uma pessoa ruim, como muita gente hoje na sociedade. Acontece isso. A gente faz esse raciocínio para poder dormir mais tranquilo, né? Mas é isso, é por aí. Uma coisa que você falou que acho que é interessante também, a gente tentou não incluir toda a violência que tem na peça, algumas coisas, né? Ali, por exemplo, ele está prestes a dar um tiro, né?
E a gente deixou só insinuado. Já deixou ali subentendido, já entendeu. Até poderia botar o som, né, só, né, de um tiro assim forte e tal, mas a gente já tá tão saturado de tanta violência no telejornal, né, no noticiário e tal, e nos filmes também, que são muito realistas, né? Então a gente tentou também fugir um pouco disso, assim, também deixar mais sugerido. Muito obrigada pela sua resposta. Eu que agradeço aí pelo espaço. Alguém quer fazer mais uma pergunta também? O Herbert? Ó, Gabriel Martins aqui, o médico, vai fazer uma pergunta, olha só. Vai fazer no microfone, né? Esse agora acabou a pilha. Tá acabando a pilha. Tá acabando, tá. Vou trocar ali. E aí, gente, parabéns em primeiro lugar. Eu percebi algumas coisas diferentes nesses episódios, não sei, me veio muito mais os closes. Me chamou muita atenção os closes, assim, não sei nem se foi intencional ou não, mas acabou, não sei, que me pareceu que teve mais closes, assim, tipo, muito fechados. Inclusive, os traços do Rogério, conheço o Rogério, gente, né, o Leno, e, inclusive essa era uma coisa que eu queria que talvez você pontuasse, assim, em Leno, em todos os trabalhos do Auge de Pausa ali, e eu também fiz aula lá na Ibirá das Artes. Então, e no teatro a gente faz, quando a gente está estudando teatro, tem esse negócio do, você está lá, você está ampliado, agora menos, mas não perde a intensidade. Isso é um pouquinho da questão que vocês tiveram que fazer ali no... Por exemplo, você pega toda aquela tua intensidade e coloca tão pequeno que um olhar vai, que uma mexida de boca vai aparecer e vai passar toda aquela intenção que você queria. E aí, para você, Rogério, é isso, tipo, e como é que foi isso de ter que colocar tudo esse Rogério gigante em essas microexpressões? No teu, foi o seu olhar. O olhar ali do Tiradentes na hora, uma coisa ficava balançando, ficava passando. Tinha uma luz oscilando. A luz, cara, genial. E o teu também, e sobre a câmera. Porque no Rogério, você estava falando com outro personagem, estava ali. No teu já foi mais um pensamento. E como era isso? A câmera ser o outro personagem e a câmera ser o seu pensamento. E pro Grota, eu assisti no aplicativo lá na TV e a cor é completamente diferente. Perde muito na TV, né? Então, era sobre isso, tipo, tem algum controle ou tem alguma coisa, porque você fala assim, vê no cinema, tem a cor específica de cinema. E aí, será que essa cor funcionaria no outro? Pode-se decidir isso ou não? Como é que funciona esse negócio da cor? Porque assistir na TV Brasil ali foi completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Foi 3 em 1 aí. Quer começar, Rogério? Você? Eu só vou falar então da parte técnica e passo para eles. Na TV, geralmente, eles pedem um formato do arquivo que é uma resolução bem abaixo da que a gente filmou naturalmente. Então, assim, falando em termos técnicos, a gente filmou em 4K e a TV exibe em 720p, que é uma resolução, mais de 8 vezes menor do que a gente filmou. E daí depende também do suporte no qual você está assistindo, né? Muita gente relatou para mim que viu no celular, por exemplo, no aplicativo. Daí também vai ter a configuração do monitor do seu celular, ou do computador também, do notebook, né? Tal. Então, às vezes não é exatamente só a TV que fez a alteração de alguma cor também. Às vezes é também a configuração do suporte que você está vendo. Mas geralmente realmente tem uma perda para a TV. Por isso que eu sempre tento falar para o pessoal, quando for assistir o material, tenta ver no cinema, porque é o mais fiel possível do material que a gente produziu originalmente, assim, que a gente tem um controle maior, porque basicamente o que estava ali é o que saiu de quando a gente exportou a versão final, assim, né? E antes de passar para eles, né, é legal você falar dos closes, porque eu acho que eu nunca tinha visto o Rogério tão bonito assim. Eu falei, você estava fazendo a cena dele, a boca dele ali, cara. Porque, o Murilo a gente já sabia que era galã já, porque o Murilo, né, sem câmera, com câmera, falou assim, pô, esse cara é muito bonito e tal, né? Agora o Rogério foi uma coisa louca porque ele ficou muito forte, assim, né? Ficou uma coisa, dava medo dele até, né? Né, Robertinho? A gente fala assim, quem que vai falar com o Rogério lá para ele fazer tal coisa? A gente tava com medo do Tonho, né? Realmente teve uns ângulos ali, né, que deixou ele muito diferente. Não parecia aquela pessoa que a gente conversava no dia a dia e tal. Então é muito louco isso também, né? De como a câmera gosta de alguns ossos, assim, né? Tem uma relação de fotogenia muito específica e de outros não, assim, sabe? Ela consegue potencializar coisas, assim, né? Eu acho que eu não, nas outras vezes que eu fui falar sobre isso, isso, mas eu não ia falar porque são questões que às vezes as pessoas não conseguem também assimilar, né? Mas de fato
tecnicamente é nesse lugar, né? Que é a coisa da intensidade, né? A gente faz muitos exercícios, né? Então, se você vai lá, se constrói uma partitura, você vai experimentar aquela partitura, né? Muito grande, muito lento, muito pequeno, muito rápido, né? Você vai experimentar com qualidades de fogo, com qualidade de água, com qualidades... São muitas camadas em cima de uma mesma frase que acaba te dando muitas possibilidades, né? E aí até aquilo de você fazer 100% e conseguir ir fazendo as reduções, né? Então, esse é uma prática recorrente nos laboratórios teatrais, né? Então, ali foi, de fato, isso que eu precisava recorrer para poder chegar ao tom que a cena pedia, sem perder a intensidade que eu já conhecia da personagem. Então, para mim, era um desafio não era um universo novo, né? Então, eu já tinha, de alguma maneira, uma propriedade ali por aquele universo, então, que eu precisava, tecnicamente, adaptar para o que estava pedindo, né? Então, talvez por isso que tenha sido possível ver algumas camadas a mais assim do trabalho, né? Mas é por aí, sim. Não, não. A câmera, eu acho que o set ele estava tão, né? O cenário, as coisas todas que a câmera não fiquei preocupado com a câmera. Eu fiquei mais preocupado era comigo mesmo, com o meu olhar, né, de como conseguir fazer, lendo os meus cacoetes, os meus cacos que eu já carrego comigo, né? Então, o que funciona aqui, o que não funciona. Então, é tipo uma decupagem, assim, limpando, e no fim das contas, você precisa deixar só uma essência, né? E é aquilo, eu acho que a minha busca ali foi tentar chegar numa qualidade, igual a gente faz no teatro, que você vai lá, você sua, você vai, faz tudo, e aí você para e respira só aquilo, né? Aquela internamente, tudo com você, tudo pulsando, mas só sobra uma respiração e um olhar, né? Ou uma caminhada. Então, acho que ali, para mim, foi tentar fazer esse... como é que fala? O molho, como você vai fazendo o molho chegar no coisa assim, que ele apura, né? Redução, né? Você faz a redução. Então, eu acho que também o ator, durante né, como você falou do teatro também, a gente vai buscando várias maneiras de trabalhar o corpo, de trabalhar essa ideia de como representar, e através de vários exercícios. E eu acho que cada um vai encontrando um modo particular assim também de atuação, de colocar as tensões em algum lugar, né? Como, por exemplo, naquela cena do monólogo, por exemplo, era uma câmera mesmo de close e era para a câmera, não tinha com quem contracenar. Então você vai encontrando alguns pontos de tensões que não vão estar no rosto, mas que vão estar em outro lugar. Eu, por exemplo, coloco, sei lá, no abdômen, de repente, encontro um lugar ali que vai me dar uma certa tensão, que vai me ajudar nesse lugar para dar o texto, né? Porque lembro muito bem da Roberta ainda, né? Da gente conversando antes da cena e falar e tal. E eu tava meio que fazendo assim com a cabeça quando eu falava quando eu tava querendo confirmar alguma coisa do texto. Ela falou, não, tira isso aqui porque o texto já tá falando já, então é só o olhar. Então, sabe, entender esses pequenos detalhes assim que fazem uma grande diferença depois. Então acho que é mais nesse lugar também. Sim. Vai atirar. Com certeza. No teatro a gente tem, né, tem algumas técnicas, né, que lá no Odin, né, a Roberta Carreri, por exemplo, ela fala muito da coluna como uma serpente, né? Então, para você construir esse corpo vivo, né, e que a língua
das serpentes são os olhos, né? Então você precisa conseguir comunicar bastante, manter um corpo acordado, né? Mas com os olhares também vivos. Nossa, você falou do Odin, eu pensei agora há pouco no Odin, eu falar que o 98, eu acho, uma vez no Filo, eu vi uma montagem deles no Núcleo 1, e às vezes eu gostava de ficar olhando para os atores que não estavam com fala, assim, que eu ficava curioso, pô, o cara não tá com fala, não tá meio na cena, o que ele fica fazendo, né? Porque às vezes a luz tá só em um, assim, tal, mas aí tem um lá meio que tá com pouquíssima luz, mas tá fora de cena, mas tá ali, né, tal. E eles ficavam num universo próprio ali, uma pira e tal. E eu falei assim, caramba, que doideira, né? Eu ficava, às vezes, mais interessado naquele que tava fora de cena, assim. Como se fosse um cinema fora de quadro, assim, talvez, né? É muito louco isso aí. É porque eles estavam sempre presentes, né? Uma coisa que é muito importante pro ator, né? Sim, eu acho que durante a minha trajetória também eu fiz muitos papéis, assim, que são de coadjuvante, são papéis tipo na Barrela, né? Quando a gente montou a Barrela, era uma montagem. Quem dirigiu, né, foi junto com o Silvio Ribeiro, foi o Taná Correia, que era um ator lá de Santos também, que ele participou da primeira montagem com o Plínio, que eles fizeram para comemorar os 20 anos da censura da peça, né? Aí eles fizeram a montagem lá. E ele fez a montagem com a gente nos mesmos moldes. Então, a peça original ela tem 7 personagens. Só que na montagem tinha muitos outros que surgiam, que foram construídos para compor o cenário da prisão, assim, né? Então, eu era um desses personagens que originalmente não existia, mas que foram compostos ali para a montagem. E era uma coisa muito densa, porque é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes você precisa ficar invisível, né? Às vezes e ao mesmo tempo você precisa estar presente. Você não pode se desligar enquanto você não é o foco da coisa. Então acho que tem esses desafios assim, muitas vezes. Sim. Pessoal, então não sei se tem mais alguma pergunta tal, senão eu ia finalizar também, caminhando para finalizar. Lembrar que a gente também tem a presença da Bárbara Doria, que foi a figurinista do De Braços Abertos, fez figurinos muito lindos. E também o Vitor Lafranc, também, que estava na equipe de arte do De Braços Abertos, primeiro assistente de arte. Você também estava no Arena, Vitor? Também estava no Arena também, com o Tiradentes, olha só, né? Já falei do João também, o Felipe Lui atuou no episódio de Opinião, né? E a Sofia também estava no episódio Dois Perdidos, Uma Noite Suja. E também o De Braços Abertos também, né? Nossa, a equipe é tão variada que de cabeça... Eu tava esquecendo de você ali na apresentação, né? O cara viajou para cá. Eu queria falar uma coisa, Grota, só assim, deixar registrado, né? Que esse projeto, ele me parece muito importante, tanto por essa camada, né, da divulgação, da visibilidade da dramaturgia brasileira, né, esse recorte muito significativo da produção dramatúrgica brasileira, mas também eu acho que ele tem uma camada de visibilidade à produção londrinense, no sentido especificamente de elenco, né, especialmente de elenco. Então, acho que é uma primeira vez que a gente tem dezenas de artistas londrinenses sendo veiculados na TV aberta, né? Então, acho que isso é algo que espero, né, que seja uma porta que se abra para que o Brasil também reconheça Londrina como mais um desses polos do cinema nacional, né, que consegue ter uma linguagem específica, uma linguagem própria e produzir trabalhos significativos, né, e enaltecer a visibilidade, a potência da produção cultural na cidade e dos artistas que são formados por aqui, né? Porque também isso acho que enaltece o valor das escolas de teatro, né? Da universidade, dos grupos, né? Que estão aqui constantemente no trabalho, né? Em algum momento algum artista famoso falou que cinema era uma coisa que todo mundo merecia fazer, e para mim a experiência me coloca que sim, é um lugar assim onde o espaço ele é muito favorável para o artista, no sentido de enaltecer mesmo a importância dele. É um lugar onde eu chego e eu falo, nossa, como eu sou importante. E fica para sempre, né? Para a imagem registrada ali, né? Para o bem e para o mal, tá? Não, né?
Mas é isso, a gente também quis fazer a série dando destaque para os atores locais e tal, porque desde o Super Família, né, Robertinho, a gente está tentando essa aproximação também com atores da cidade e tal, mas nesse tinha esse desafio de encarar textos clássicos, daí a gente imaginou que seria, né, uma aventura muito rica para vocês, um desafio muito grande assim, de como se aproximar desses textos clássicos, né, com essa linguagem que é do cinema, só que estreando na TV, ou seja, percorrendo um pouco de tudo, que era um dos objetivos do Dramática, a gente tinha, né, criado um núcleo de investigação de linguagem e tal, né, porque já era um desejo de se aproximar também dos atores locais, e a gente tem essa riqueza realmente em Londrina e região de ter muitos atores talentosos, né, cada vez mais vem uma nova geração e surgem novos talentos e tal, né. E também, né? E a importância também, né, de vocês com essa produção toda, porque sem vocês também, né, como que a gente do teatro faz teatro, né, vai pro cinema, a gente se perde. Então é isso, acho que é agradecer muito também por vocês existirem, estarem fazendo o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Acho que uma mão lava a outra e a gente vai seguindo. Sim, não. E o projeto foi criado em 2018, olha só, para poder agora chegar, né, à TV, né. A gente quer fazer uma segunda temporada, né? Ia ser muito legal, né? E também, assim, pensando só agora, finalizando no contexto nacional, é importante também que produções fora do eixo Rio-São Paulo possam ser veiculadas nacionalmente com atores que não sejam só do eixo Rio-São Paulo, né? Que também sejam de outras regiões, região Sul, região Nordeste, região Norte, Centro-Oeste e tal. Porque senão a gente vai ficar sempre vendo os atores do eixo Rio-São Paulo, ou também uma espécie de lógica que obriga, né, que todos os atores que querem também trabalhar com cinema e TV tenham que ir para morar lá, né, no Rio-São Paulo, né, que necessariamente não precisaria isso. Então é isso, pessoal. Queria agradecer novamente a presença dos nossos atores queridos aqui, do Rogério Cossa e do Murilo de Andrade, que veio de Botucatu para Londrina e tal, né? Vocês viram que o Rogério não é tão bravo como o Tonho, né? Como o Tonho fica no final. Queria agradecer novamente. Nem eu tão corajoso como... Ô, louco, não, corajoso, pô. Como o Alferes. Né? E... porque no caso dele, sabia que a gente, com você, a gente mais ensaiou, sabia, cenas? Porque ao longo da série foi evoluindo, foram diminuindo os ensaios, né, Robertinha? Com você, a gente teve uma leitura online, né? Não, mas na hora a gente ensaia e tal. Então, realmente foi uma prova de fogo, assim, né? Então, agradecer a presidente de todo mundo, agradecer muito ao Espaço Vila Rica, né, por ter dado essa chance de a gente poder ver uma produção que inicialmente para a TV e ver na tela grande, né? E agradecer também vocês que ficaram para o debate nesse feriado aqui de Londrina, né? E é isso, então. Muito obrigado, parabéns a todos.